Constituída em 1990, a Associação Internacional de Cidades Educadoras vem desenvolvendo a sua atividade, colocando em rede mais de 500 cidades oriundas de 34 países. Em Portugal, Lisboa e Porto fizeram parte da AICE desde a sua fundação. Internacionalmente, estão constituídas 10 redes territoriais e em 2005 constituiu-se a Rede Portuguesa de Cidades Educadoras. Esta tem conhecido um crescimento exponencial, iniciou-se com 13 municípios e integra em 2020 85 municípios com representação de todo o território nacional. Muitas têm sido as iniciativas que procuraram materializar os princípios da Carta das Cidades Educadoras, que se realizam normalmente 3 vezes por ano e onde se procura a partilha de experiências, a discussão de um tema da atualidade no âmbito da cidade educadora e o conhecimento mais aprofundado de um dos municípios que faz parte da rede. Grupos de municípios da rede que se juntam para aprofundar uma temática, dando origem a diversos outputs que são exemplo de seminários, publicações, workshops. Os grupos que se desenvolveram foram Projeto Educativo Local, Democracia e Participação, Cidades Inclusivas, Experimentar para Aprender, Educação ao longo da vida e Brincar. Uma exposição em que, de forma didática, se apresentam os 20 princípios da Carta das Cidades Educadoras. No dia 30 de novembro comemora-se o Dia Internacional de Cidade Educadora e os membros da Rede Portuguesa procuram associar-se às comemorações de forma individual e coletiva, sendo bons exemplos o aplauso aos educadores, o içar da bandeira e o hino das cidades educadoras. Que vai já na sua edição 41 com periodicidade trimestral. É uma revista estruturante de apresentação das boas práticas dos municípios, à semelhança do Banco de Experiências Internacional e que serve para recolha de boas práticas, partilha de experiências, inspiração para novos projetos e também para mostrar aquilo de que nos orgulhamos. Organizados de 2 em 2 anos e intercalados com os congressos internacionais, os nossos congressos são um momento alto da partilha, do convívio e do encontro de quem procura transformar territórios e pessoas para um mundo melhor. As temáticas dos nossos congressos mostram a abrangência do conceito de cidade educadora. Ao longo dos anos foram os seguintes os temas centrais dos congressos nacionais: municípios educadores versus territórios multiculturais, a educação como património, o património como agente educador, a cidade educadora e o ambiente. A cidade educadora é a cidade que inclui cidades participadas, cidades adaptadas, identicidades. Criar na cidade. Este é um trabalho colaborativo e participativo dos municípios aderentes, sob a coordenação de uma comissão constituída por 7 municípios. A Rede Portuguesa colabora e participa ativamente neste movimento internacional, sendo disso exemplo a organização de 2 congressos internacionais em Lisboa, 2000, e Cascais, 2018. Também no Prémio Cidades Educadoras, muitas têm sido as candidaturas de municípios portugueses que tiveram o seu corolário com a conquista de um dos prémios pela cidade de Setúbal. No Comitê Executivo, a presença portuguesa tem sido ativa, com a presença de Lisboa desde 1998, em todos os mandatos e ainda com Porto e Cascais a fazerem parte do mesmo em alguns dos seus mandatos. O insubstituível papel de proximidade desenvolvido pelos governos locais tem, no caso português, dado origem a inúmeras iniciativas que consubstanciam os princípios das cidades educadoras. Mas é a rede que se tece através da participação dos nossos encontros, fóruns de debate, momentos de convívio e de conhecimento de culturas e costumes, troca de experiências, produção de instrumentos de divulgação e disseminação da Carta das Cidades Educadoras e de busca de soluções criativas para os problemas das comunidades, que faz com que todas e todos reconheçam a pertinência da participação nesta rede. 30 anos a transformar territórios e pessoas materializa-se no dia-a-dia em ações que capacitam e promovem todos aqueles que vivem no município que está comprometido com os princípios da Carta das Cidades Educadoras, o que é testemunhado por Marina Canals, secretária-geral da AICE. Queridos amigos y amigas de la Red Territorial Portuguesa, parabéns en esta celebración del 30 aniversario de la proclamación de la Carta de Ciudades Educadoras. Algunas de vuestras ciudades se adhirieron a la Carta de Ciudades Educadoras ya en el año 1990 y otras lo habéis ido haciendo posteriormente. Pero lo cierto es que desde el año 2005, que coincide con la creación de la Red Territorial Portuguesa, no ha habido año en que no haya habido incorporaciones de ciudades portuguesas al movimiento internacional. Hoy sois ya más de 80 ciudades
a las que componéis la Red Internacional de Ciudades Educadoras en Portugal. En un principio, las iniciativas que vuestras ciudades llevaban a cabo en el marco de la Carta estaban centradas en dar apoyo al sistema educativo, en ofrecer alternativas de ocio educativo para niños y jóvenes, en actuaciones para dar a conocer el medio y las instituciones de vuestras ciudades, iniciativas de prevención, pero posteriormente la evolución de vuestras ciudades fue de tal manera que otras áreas municipales, más allá de la educación, el área de deportes, de urbanismo, de voluntarios, se han ido sumando y asumiendo que ellos también juegan un rol educativo. Yo creo que no es casualidad que hoy este sea un movimiento fuerte en Portugal, y creo que mucho de ello se debe, por un lado, a que la ciudad de Lisboa puso a disposición de la Red Territorial Portuguesa funcionarios, una secretaría para poder coordinar e impulsar este movimiento en vuestro país. Por otro lado, creo que os habéis dotado de una estructura democrática, una estructura en la que compartís funciones, una estructura en la que las ciudades asumen responsabilidades, organizando los encuentros nacionales, organizando el Congreso, organizando las publicaciones, los boletines, que son ya más de 40, y todo ello ha hecho que, al unir vuestras voces, el eco ha permitido que lleguéis a más ciudades portuguesas. Habéis sabido salvar vuestras diferencias políticas y este eco no solo ha impactado en Portugal, sino que habéis llegado a ciudades de otros países lusófonos, y muchas veces la Red Territorial Portuguesa ha sido un ejemplo para otras redes territoriales. Por todo ello, hoy os felicito, os animo a seguir trabajando en esta línea, en el marco de la nueva Carta de Ciudades Educadoras. Creo que coincidiréis conmigo en que los cambios en educación son cambios lentos, muchas veces para impactar en la manera de pensar, de actuar o de sentir de las personas. Esto requiere cambios y estos cambios son lentos, y a veces necesitamos la perspectiva del tiempo para poder evaluar los resultados. Mirando atrás, creo que nos podemos felicitar por los resultados obtenidos, las transformaciones que han vivido las ciudades portuguesas de la mano de la red territorial, y por todo ello muchas felicidades y mucha energía para seguir trabajando por un mundo mejor. Cambiando nuestras ciudades, cambiaremos el mundo. Parabéns y muchas felicidades. A cidade convida a viver com saúde, paz e harmonia, e nas ruas nós podemos ver crianças a brincar com alegria, de mãos dadas com a educação. O planeta é a nossa missão. A cidade une as pessoas na praça